Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos ver como é que ficam as condições nas principais regiões produtoras durante essa semana. Lembrando que a gente já está entrando naquela fase de transição para a temporada mais seca, onde as chuvas ficam mais restritas em pontos específicos do Brasil. Mas para a gente entender qual é o cenário para os próximos dias, já está conectada aqui comigo a Amanda Souza. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Amanda, bom dia. Olá, muito bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham. Amanda, vamos lá. Pelo que eu estava conversando com você antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, não teremos grandes mudanças em comparação com os últimos dias, é isso mesmo? Isso mesmo. Para essa semana, inclusive, temos um cenário bastante parecido com o que aconteceu já na semana passada. Chuvas concentradas nos extremos do Brasil, enquanto que o centro brasileiro, importantes áreas produtoras do Sudeste, do Centro-Oeste, ainda com tempo bastante seco nessa reta final de abril. A gente vai acompanhar a previsão, o volume esperado ao longo de toda esta semana e nota-se já essa transição, essa chegada, né, do período mais seco do ano. Então, agora, de fato, as chuvas ficam bem restritas, bem escassas, principalmente no Brasil Central, e isso já preocupa muito o produtor aí, principalmente no Centro-Oeste, com a baixa, né, principalmente com relação aos índices de água disponível no solo. Não tem previsão de chuva ao longo desta semana, a temperatura volta a ficar mais elevada, principalmente à tarde, então a gente vai acompanhar isso, o que vai acontecer nessa semana. Hoje, já a condição de chuva, a chuva já sendo registrada novamente no Rio Grande do Sul, com a chegada de mais uma frente fria. Mas esse sistema, ele vem ganhando intensidade, maiores proporções, principalmente por conta de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, localizada ali entre o norte da Argentina, Paraguai. Então é esse sistema, por enquanto, né, de baixa pressão atmosférica, que já tem sido o suficiente para gerar nuvens carregadas de chuva. Já chove na manhã desta segunda-feira no noroeste gaúcho, uma chuva acompanhada por trovoadas, por descargas elétricas, volumes elevados já foram registrados e agora o pessoal pode acompanhar aqui comigo na tela o mapa que mostra o volume total de chuva esperado ao longo desta semana, ou seja, até sexta-feira à noite já tem essa possibilidade de volumes muito elevados. Mas a maior preocupação é que é uma chuva que deve cair, principalmente falando de Rio Grande do Sul, até meados da semana. Então, um pequeno intervalo de tempo, de novo aí com uma área de baixa pressão atmosférica, depois uma frente fria. Então, tem essa condição de chuvas fortes, de chuvas volumosas entre hoje, amanhã e até a quarta-feira, ainda resquícios dessa frente fria no sul do Brasil. E de novo, aquela preocupação, Virgínia. Uma frente fria que chega, né, no Rio Grande do Sul, gera esses temporais, essa chuva volumosa, principalmente nessas áreas em vermelho do mapa, olha, são esperados volumes aí em torno de 160 milímetros. Então, é bastante água para cair até meados da semana. Esse mapa mostra o volume até a sexta-feira, mas lembrando que essa frente fria deve atuar aqui no Rio Grande do Sul até a quarta-feira. Depois, né, com a formação aí até de um ciclone extratropical, esse sistema frontal tende a avançar, mas de novo empurrado aqui para o Oceano Atlântico. Então, essa chuvarada toda aqui no Rio Grande do Sul, ela até alcança de forma muito pontual algumas áreas de Santa Catarina, mas com menor proporção, menor volume, mas já não chega em boa parte do estado do Paraná, por exemplo. Então, é uma chuva que vem, provoca esses temporais, até risco de transtornos no Rio Grande do Sul, mas isso não se estende para toda a região sul do Brasil e muito menos para o Sudeste e para o Centro-Oeste, né? Mais uma frente fria que se forma, mas vai embora para o oceano e não gera essa umidade aqui necessária. Essas áreas em branco aqui do mapa são áreas com expectativa de tempo completamente seco ao longo de toda essa semana, Virgínia. E Amanda, esse padrão nesse período do ano, né, dessas chuvas não conseguindo avançar, fica dentro do que é esperado? É normal para essa época ou a gente está observando alguma irregularidade?
Bom, já é comum nessa época Tá. do ano a diminuição das precipitações, tanto em frequência quanto em volume. A climatologia já é bem mais baixa, né, nessas áreas, principalmente do Brasil Central, nessa época do ano, né? Já estamos no outono, então já tem sim aquela diminuição natural das precipitações comparado ao período mais úmido do ano, né, a primavera ou verão. Então tem esse lado de que é comum, já é esperado, principalmente o produtor rural já sabe lidar com essa redução da chuva nessa época do ano, mas temos ainda assim algumas irregularidades, né, que vem e potencializa ainda mais essa seca, a chuva corta um pouquinho mais cedo, depois essa estiagem pode ser prolongada, que é a maior preocupação, já pensando nesses próximos meses, né, que já tem essa tendência, essa transição, principalmente aí do El Niño para o Laninha. Então a gente já vem comentando um pouco desse cenário também, do que esperar lá na frente. Então é um cenário de seca que começa agora a ficar um pouco mais significativo, mais presente no Brasil Central, e a tendência é que isso realmente se instale, se espalhe mais pelo Brasil no decorrer das próximas semanas. Então já entramos nessa reta final de abril, já com a redução da chuva entre o Sudeste e o Centro-Oeste. E a tendência é que isso passe até para a região Sul, também aí ao longo do mês de maio. Então até o Rio Grande do Sul, que tem até registrado essas chuvas mais frequentes, mais expressivas, corre risco também de já começar a registrar uma seca aí, principalmente a partir do mês de maio. E para a parte mais alta do país, Amanda, o que que a gente pode prever? Ainda tem essa condição Tá. também bem parecida com a semana passada, com chuvas muito expressivas aqui na faixa norte, o que é comum nessa época do ano por conta das ECIT. Então tem essa faixa, né, de nebulosidade em áreas mais ao norte do Brasil, que gera por si só essa umidade mais expressiva. Junto com o calor ali da metade norte brasileira, acaba gerando aquelas pancadas de chuva, chuvas rápidas, né, intercaladas com períodos de melhoria. Então, apesar de ter condição de chuva todos os dias nessas áreas, e aí no somatório ao longo da semana geram volumes elevados também, a temperatura ainda segue bastante elevada nessas áreas. Então, de modo geral, pancadas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria, em que o sol aparece, e depois vem aquela chuva mais rápida. Um grande destaque, assim como na semana anterior, eu falei que o cenário estava muito parecido, e está muito parecido mesmo, tá, Virgínia? Porque assim como na semana passada, de novo, para esses próximos dias, tem um potencial de chuva volumosa aqui em áreas mais costeiras na Bahia. Então, ainda tem essa umidade sendo canalizada aqui por conta de instabilidades no oceano, mas é uma chuva que pode até provocar estragos, transtornos, principalmente aqui no recôncavo baiano, mas uma chuva que não vai para o interior. Então, a condição ainda de chuvas muito isoladas, irregulares, mal, né, significativas aí, principalmente nas áreas produtoras no interior da Bahia. Então, mais uma semana com potencial de estragos no litoral, mas o interior ainda sofrendo com pouca chuva, né? Não tem aquela chuva agrícola suficiente para fazer a manutenção da água no solo. Falando até de volume, temos esse mapa que mostra, né, que são esperados aí pouco mais de 100 milímetros nessas áreas do litoral da Bahia, mas esse volume não deve chegar, não deve se espalhar aí por todo o estado, então a preocupação ainda bem grande ali no centro, no oeste baiano. Muito bem. E Amanda, chega esse período do ano, fica todo mundo perguntando também das temperaturas, né? A gente pode ter alguma surpresa aí nos próximos dias? Exatamente. Agora a gente já fica de olho, né, com uma maior frequência das ondas de frio que podem avançar, das massas de ar frio, de ar polar que vêm e derrubam as temperaturas, principalmente quando tem uma frente fria bem configurada. Então, até quarta-feira, como tem uma frente fria aqui no Rio Grande do Sul, depois abre margem para a chegada de uma massa de ar seco, de ar frio na retaguarda desse sistema. Então, na manhã da quinta-feira, nota-se já que tem um potencial de queda na temperatura de forma significativa de novo, mas diferente da semana passada, aí sim, a temperatura vem com um comportamento diferente da semana anterior, é que essa temperatura cai, vai cair, mas não de maneira muito preocupante e de forma bem pontual. Então, na Serra Gaúcha, alguns pontos, há condição sim de temperaturas mínimas aí abaixo de 10 graus, mas nada muito expressivo, não há potencial de geadas no decorrer dessa semana,
e vai ser bem pontual essa queda, né? A gente já não espera essa queda, principalmente em Santa Catarina, no Paraná, então só aqui na Serra Gaúcha com essa temperatura em torno de 10 graus. Mas isso não quer dizer que massas de ar frio ainda não possam acontecer no decorrer desses próximos dias, essas próximas semanas. Inclusive, já tivemos aí pelo menos 3 até 4 massas de ar frio que derrubaram as temperaturas, nada muito expressivo, ainda não ouvimos falar de nenhum estrago nas lavouras, mas fica aquela preocupação com a primeira onda de frio, né? Então, a onda de frio, diferente da massa de ar frio, ela vem de maneira mais abrangente, mais intensa. E aí sim, com aquele potencial, com aquele risco de provocar algum dano ou outro em algumas áreas produtoras. E aqui eu já vou mostrar até um spoiler já do que já pode acontecer no comecinho do mês de maio. É uma tendência, isso pode mudar. É importante o produtor ficar sempre ali acompanhando as atualizações da previsão do tempo, mas já existe uma tendência até para uma primeira onda de frio mais expressiva, mais organizada. E só para o pessoal entender como é que a gente enxerga essa onda de frio em casa, essas áreas aqui em verde no mapa. E aí sim a gente olha assim uma grande área, né? Pega ali boa parte da Argentina, né? O Uruguai, até chegar na metade sul aqui do Rio Grande do Sul. Todas essas áreas em verde do mapa com temperaturas aí abaixo de 10 graus. Então são temperaturas que podem cair de maneira mais expressiva, é uma onda de frio e que vem, e algumas áreas podem sim registrar temperaturas abaixo até dos 5 graus, abaixo dos 4 graus, não se descartando o potencial para geadas. Então, já é um período que a gente vai ficar de olho, né? Essa transição aí de abril para maio, né? Na primeira manhã ali de maio, com essa condição de uma onda de frio, a primeira mais significativa, mais abrangente aqui, avançando até chegar a áreas aí do Rio Grande do Sul. Então, uma preocupação logo no comecinho do mês de maio, Virgínia. E Amanda, eu já vou aproveitar que a gente está falando de frio, porque o Marcelo Bezerra está conectado aqui com a gente via YouTube e ele pergunta se pode ter geada nas regiões cafeiras no sul de Minas Gerais. Aparentemente, para os próximos dias não, né, Amanda? Não, nos Tá, próximos dias, nem nas próximas semanas, não muito existe bom. nenhuma especulação ainda, nenhuma projeção climática que mostre que esse frio possa acontecer. E, de modo geral, né, simulações mais recentes aí dos modelos, a gente vai acompanhando essa tendência, se existe de fato algum risco, principalmente agora com essa transição do El Niño para o Laninha, então todo mundo fica mais aflito com relação ao frio ganhando mais intensidade, né, nesse outono, principalmente no inverno, por conta dessa chegada do Laninha. Mas até o momento, né, o primeiro frio mais significativo chegando para o Sudeste, pensando ali no sul de Minas, especialmente nessas áreas cafeiras, só deve acontecer lá em junho, em julho, mas por enquanto também nenhum frio muito organizado, nenhuma intensa onda de frio que seja muito abrangente. É uma tendência, é importante a gente ir acompanhando as atualizações, mas por hora, para esses próximos dias, nas próximas semanas, nenhuma preocupação aí para o sul de Minas. E agora a Eliana Miguel e o Ricardo Bueno estão perguntando para chuvas em São Paulo. O Ricardo está na região de Jaboticabal e a Eliana no noroeste de São Paulo. Chuvas escassas, né, Amanda? Chuvas muito escassas, né? Na verdade, ali no noroeste de São Paulo, a condição de chuva é mínima até o final de abril, não tem previsão de chuva mesmo, a condição é de dias secos, ensolarados, mais quentes, né? No período da tarde, claro que nessa época do ano vem uma grande amplitude térmica ali com manhãs, madrugadas, até noites um pouquinho mais frias, mas à tarde não tem jeito, tem aquele calorão todo por conta desse predomínio do sol. E para Jaboticabal não será muito diferente, né? O potencial também é de dias mais ensolarados, então pouquíssima chuva prevista. A gente vê que mais uma semana aí a frente fria vai embora para o oceano antes de chegar no estado de São Paulo. Pode até aumentar um pouquinho a nebulosidade ali no final da semana, gerar algumas chuvas isoladas em áreas mais perto ali do litoral, mas nenhuma chuva organizada que tende a se espalhar aí pelo estado de São Paulo. Muito bom. Amanda, muito obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. Agradeço as informações aqui junto aos nossos produtores e a gente se fala na semana que vem. Uma boa semana para você e para todo o seu time por aí. Muito obrigada para vocês também.
Portanto, então, estivemos aqui com a Amanda Souza, que trouxe para a gente a atualização de previsão do tempo para os próximos dias, né? A gente começa a entrar naquela fase de transição entre verão e inverno, que as chuvas começam a ficar mais escassas nas principais regiões produtoras e, de acordo com a Amanda, isso já está acontecendo. Para os próximos dias, as chuvas ficam restritas, então, ao sul do Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul, que pode ter a formação de um novo ciclone e deve ter chuvas aí acima de 160 milímetros até quarta-feira, pelo menos. Essa frente fria e essas áreas de instabilidade não devem ter condição de avançar tanto para o sudeste quanto para o centro-oeste, então a tendência de um tempo muito seco nessas regiões e tem chuva também na faixa litorânea do Nordeste, mas também não deve atingir de forma impactante as áreas de produção agrícola. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia. Não sai daí que a semana tá só começando e já já a gente tá de volta.